Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com o convidado nós mergulhamos para analisar um tema do nosso dia a dia. Hoje nós estamos ao vivo porque o assunto do momento é: o que acontece agora depois que Bolsonaro se tornou réu? É que ontem a primeira turma do STF decidiu por unanimidade tornar réus, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, mais 7 aliados por tentativa de golpe de Estado em 2022. 5 ministros votaram para aceitar a denúncia oferecida pela PGR. Os crimes imputados ao ex-presidente e aliados foram organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração do patrimônio tombado. Por isso, hoje eu converso ao vivo com o professor e também advogado em Direito Penal, Davi Tangerino. Olá, bom dia, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. Obrigado, um prazer estar aqui. Davi, considerando a aceitação, da denúncia pelo STF, quais são os possíveis desdobramentos legais para Jair Bolsonaro? Ele corre o risco de ser preso antes mesmo do fim da ação penal? Vamos lá. A prisão no Brasil, ordinariamente, ela é resultado de uma sentença condenatória, então, primeiro, transitada em julgado, ou seja, contra aquela adesão não cabem mais recursos. Todavia, nós temos no Código de Processo Penal algumas previsões das chamadas prisões cautelares, né? A mais conhecida delas é a prisão preventiva, que não é uma antecipação da pena. É por isso que ela é uma cautelar. Ela tem uma função acessória ali, que é proteger o julgamento. Então, se o sujeito coage uma testemunha, tenta destruir prova, vai fugir, alguma coisa assim, então o juiz, a juíza, decretam uma prisão. Neste caso, então, até agora não houve, vai depender do próprio Jair Bolsonaro. Se ele não tomar nenhuma medida extrema que pareça atentatória ao processo, eventual pena só virá ao final do processo. A decisão unânime, da primeira turma do STF indicou aí uma postura coesa, eu entendi, da Corte em relação aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Como é que você interpreta esse posicionamento dos ministros? Bom, primeiro eu acho que era o esperado, né? A denúncia, talvez dando um passo atrás, né? O que é uma denúncia e o que é o recebimento da denúncia, né? A denúncia, eu gosto sempre de explicar, ela é um projeto acusatório. O Ministério Público Federal, nesse caso a Procuradoria-Geral da República, olha tudo aquilo que foi produzido na fase de inquérito, né? Junta aqueles pedacinhos e propõe uma interpretação. A minha interpretação desses fatos com essas provas é a seguinte, e ela, ela tem correspondência a essa lista de crimes, então eu acho que foram essas pessoas, com base nessas provas, e elas têm que ser condenadas. O que é este momento, então, de recebimento da denúncia? É o momento em que o judiciário não entra no mérito se o sujeito é culpado ou não é culpado. Este é o momento só de dizer o seguinte, olha, a lei coloca alguns requisitos para que uma denúncia seja válida, coerente, que ela pare em pé, né? Portanto, não me surpreende, porque, na minha opinião, a denúncia estava correta, consistente, robusta, tinha um monte de elementos e tal, né? E, portanto, o normal diante de uma denúncia como essa, o esperado diante de uma denúncia como essa, é que haja o recebimento. De novo, por que eu estou insistindo muito nisso? Agora é uma espécie de um checklist se o Ministério Público cumpriu o mínimo que a legislação exige para começar uma ação penal. Portanto, a gente não deve deduzir que então essa mesma coesão vai estar presente na hora de avaliar o mérito. Porque aí, então, é preciso agora ter prova contraditada, robusta, forte, de que os fatos realmente aconteceram provavelmente, muito provavelmente, do jeito que a PGR tinha imaginado.
E ontem o ministro Alexandre de Moraes destacou o papel da liderança do ex-presidente Bolsonaro na suposta, entre aspas, trama golpista, que teria começado lá em julho de 2021, inclusive. Só que ontem Bolsonaro deu uma entrevista, após se tornar réu, e disse que não convocou os conselhos da República e da Defesa para dar o golpe. O que ele quis dizer com isso? Vamos lá. Existe todo, então, um horizonte de envelopar o que aconteceu como um exercício de garantias, de previsões constitucionais. Antes até de a gente falar disso, é importante a gente lembrar o famoso artigo 142 da Constituição Federal, na interpretação dada pelo Ives Gandra, de que as Forças Armadas são um poder moderador, né? Então, toda esta turma sempre quis dar um certo verniz constitucional para o que eles estavam fazendo. Então, do que está falando Jair Bolsonaro nesta fala, né? Existe a previsão tanto do estado de sítio como do estado de defesa na Constituição. E para momentos extremos, né, em que é preciso, então, centralizar um pouco mais de poder na mão do Executivo. Guerra, uma calamidade, imagina que o que aconteceu no Rio Grande do Sul fosse generalizado no país, né? Mas a Constituição vai criando passos, então tem que chamar o Conselho, tem que passar pelo Congresso e tal. Por que essa história não me impressiona, né? Porque o nome do... É curioso isso. As pessoas estão prestando muita atenção no nome que foi dado para o documento, Estado de Defesa. Uhum. Eu convido as pessoas a olharem um pouco o conteúdo, né? Porque ali previa uma junta provisória. Isso não está previsto na Constituição, nem no estado de sítio, nem no estado de defesa. A destituição de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o que também não está contido nem na previsão do estado de defesa, nem do estado de sítio, né? Então, eu acho que é uma cortina de fumaça para que nós olhemos para o nome do documento como se aquilo fosse seguir os passos constitucionais. Eu acho que a maneira correta de olhar para esse documento é para o seu conteúdo. E ele é incompatível, tanto com o estado de defesa como com o estado de sítio. Quero falar mais sobre o julgamento e para entender com você, aproveitar a sua presença aqui, para entender como é que você avalia a estratégia da defesa de Bolsonaro e dos outros 7 réus, especialmente em relação aos pedidos negados pelo STF. Se algo te surpreendeu nessas defesas e agora, pensando já na ação penal, talvez seja importante mudar essa estratégia, entendendo que os pedidos foram negados? Veja, sim e não, né? Só faz sentido pedir para um juiz ou uma juíza aquilo que, naquele momento processual, ele ou ela podem dar. Vale dizer, já pedir uma absolvição agora não seria... Em que pese até ser possível a tal da absolvição sumária, mas ela é mais rara e, assim, os elementos contraditórios da acusação têm que ser retumbantes. Não era o caso aqui, né? Então, o que se argui mais nesse momento processual? As tais preliminares, que são questões que, se resolvidas como a defesa está pedindo, isso não leva a uma absolvição, mas isso, de alguma forma, interrompe o julgamento, tá? Então, pleno, turma, se era no Supremo, se era em primeira instância, né, todas essas questões. Não tem nada surpreendente, né, inusitado, né? Existe um tema ali que eu acho muito importante, eu acho preocupante, que é o tema do acesso às provas, né? A integralidade, né? A integralidade. Porque o que o Supremo decide? Olha, tudo que está já documentado está acessível para todo mundo. Maravilha. O que não está documentado? Bom, eu não conheço os detalhes do caso, mas o advogado de Braga Neto diz: eu não tive acesso ainda ao que estava dentro do celular do meu cliente, né? E este é um ponto muito importante, porque, como eu disse, a denúncia junta os fragmentos de realidade que ela tem, né? Porque a verdade com V maiúsculo, aquele narrador oculto das séries de televisão,
em que a gente vê o que de fato aconteceu, né? Nós nunca vamos ter no processo penal. A gente vai ter sempre uma verdade possível, processual. Por isso que eu estou insistindo em fragmentos. Perfeito. Né? O que diz o advogado Braga Neto? Ele até usou a expressão, a acusação pode pensar os seus melhores momentos, a defesa não. Né? E ele tem razão. Porque se ele pega o celular, e veja, o celular hoje é o nosso centro de vida, tá tudo ali. Né? É conversa, banco, saúde, foto, tudo. Né? Por onde a gente passou, tá tudo ali. Né? Ele poderia, desde logo, oferecer outros fragmentos para contraditar a hipótese acusatória. Né? Tá bom. Agora não precisa disso. Mas precisa quando? Porque qual que é o próximo passo? O próximo passo é começar a ouvir testemunha de acusação. Ora, eu preciso dessas provas para caso eu tenha alguma coisa ali que contradiga, que contraponha o que aquela testemunha de acusação está dizendo. Né? Então, talvez para facilitar, a pergunta é: por que não se esperou toda a prova estar produzida para aí, então, se elaborar uma denúncia? Porque, olha, se está tudo sobre a mesa, aumenta a chance de a Procuradoria-Geral da República acertar no seu projeto acusatório. E aumenta a possibilidade de a defesa se opor àquela proposta. Então, este é um tema preocupante que eu acho que o Supremo, honestamente, andou mal, tá? Você acredita que agora, então, as defesas terão acesso à integralidade dos materiais encontrados, né, nos celulares, nos computadores? É o próximo passo, teoricamente, agora ou não? Então, deveria ser. Né? O que o Supremo diz é: a defesa terá acesso, mas não disse quando, ou até quando. Né? Então, cenas dos próximos capítulos. Marcada a instrução, né, marcada a primeira audiência, eu tenho certeza que as defesas vão voltar e falar assim: e a prova? Eu preciso da prova. Né? Porque tem esse jogo linguístico. O que está documentado está disponível. Então, até para que as pessoas entendam do que nós estamos falando. Quando a polícia apreende um celular, né, ela extrai aquilo, elabora um relatório, e o relatório é sempre os melhores momentos, para continuar na analogia. Sim. Né? Mas o material bruto está lá, inteiro, né? Para que, então, a defesa fale: olha, beleza, você pegou esse pedaço aqui, eu estou mais interessado nessas outras conversas, ou nesses outros arquivos, ou nesses outros registros de presença, né? Cenas dos próximos capítulos. Não sei quando isso vai estar disponível. E, Davi, além da integralidade que a gente está conversando aqui, eu queria falar sobre a delação de Mauro Cid, principalmente no voto e no posicionamento do ministro Luiz Fux. Você acha que na ação penal, tanto a integralidade, se é que ela não for, né, liberada, e a delação do Mauro Cid serão dois tópicos importantes? Sem dúvida. Já seriam, ainda que a delação tivesse sido menos controversa, vamos dizer o seguinte. Né? Por quê? Em 2014, com a Lava Jato, né, a lei que autorizou a colaboração premiada era novinha. A lei é de 2013. Né? Então, no final do dia, a Lava Jato foi um grande laboratório de testagem daquela nova previsão legal. E na percepção do Supremo, passados os anos, houve muita colaboração em que tinha muita conversa e pouco elemento de prova para respaldar aquela conversa. Né? Depois, inclusive, isso levou a mudanças legislativas, dizendo: você não pode ter nenhuma providência grave baseado apenas no relato do colaborador. Então, virou então carne de vaca, em qualquer caso que tem colaborador, discutir se aquilo que está sendo levado como variável para me condenar é baseado exclusivamente na narrativa ou se tem outros apoios. Então, esse debate já estaria colocado. No caso do Mauro Cid, a coisa fica particularmente complicada. Por quê? Ele foi chamado... O ministro Fux fala em 9, eu acho que ele erra, tá? Porque o que diz o ministro Alexandre de Moraes
ele foi ouvido 8 vezes, alguma coisa assim, mas não é que cada vez ele mudou a versão, né? Quando você vai fazer uma proposta de colaboração, Roberto, você fala assim, ó, eu vou falar sobre 15 coisas. E o que o Ministério Público faz? Ele fala, então tá bom. É algo bem parecido com o que a gente está fazendo aqui, inclusive. Então eu vou gravar, você fala sobre a coisa 1. Fecha. Começa um outro. 2. Bom, uma hora o dia acaba. Aí você volta, aí você volta, aí você volta. Então eu acho que quando o ministro Alexandre fala em 8, ele quis dizer sessões e não versões. Mas nós conhecemos, então, publicamente 2 vezes em que o Mauro Cid foi chamado para tomar uma bronca dizendo, amigão, você está se contradizendo. A primeira, se eu não estou enganado, uma delas, eu não sei só se foi a primeira ou a segunda, a Veja tem acesso a um vídeo em que ele fala, eu falei o que eles queriam ouvir, eu fui coagido. O juiz não tem opção. Ele chama o Mauro Cid e fala, então, amigão, é o que você falou? Não é o que você falou. Por que eu estou falando de tudo isso? Né? Porque o ministro Fux fala, 9 colaborações não é colaboração nenhuma. Né? 9 versões não quer dizer nada. Bom, então nós estamos no campo, né, da nulidade, se a colaboração valeu ou não valeu. Mas aqui é importante a gente separar o seguinte, existem 2, em termos de grupo, né, 2 grupos de nulidades, nesse caso, com efeitos diferentes. Vou começar com o mais simples. Né? O que a lei fala? Olha, colaborador, se você mentir ou se você omitir dolosamente alguma coisa, tipicamente para proteger alguém, tem um amiguinho meu que eu quero deixar de fora. Né? Qual é a consequência disso? Você perde o seu acordo, mas prestem bem atenção. O que você produziu de prova vai ser usado não só contra os outros, mas contra você, colaborador. Esse grupo de nulidades não interessa para os outros réus. Esse tipo de nulidade só prejudica o Mauro Cid. O que os outros réus parecem querer? Um outro tipo de nulidade que tem a ver com a voluntariedade. Então, tem tanto um jeito que apareceu anteontem nas sustentações, né? Que ele foi coagido, e aí, se essa nulidade emplaca, nada valeu. Uhum. E isso interessa para todo mundo. Esse é o ponto que eles vão tentar bater, né? Ou uma versão disso que quando ele era chamado para prestar contas das inconsistências, né, ele era induzido a confirmar as hipóteses da PGR. Então, era como se operasse de maneira inversa. Que a história já tinha sido contada e que ele estava ali para corroborar em alguns pontos. Isso também tem comunicação com a voluntariedade, com a espontaneidade e tal. Então, a defesa parece, obviamente, né, porque é o que traria benefício para os outros réus caminhar para este lado. Agora, para não me alongar muito, eu só quero convidar os ouvintes a acompanharem comigo o seguinte. Para Fux sustentar essa posição, ele vai ter que dizer que o Alexandre de Moraes ou coagiu ou induziu o Mauro Cid. Então, o custo político de assumir essa posição contra um colega é alto. Por isso que como eu leio essas entrelinhas, eu acho que o Fux vai propor que não se dê ao Mauro Cid a totalidade do prêmio que foi convencionado. Algo do tipo, olha, o colaborador nota 10 recebe tudo que foi prometido. O nota 5, metade. E você foi nota 5. Alguma coisa por aí. Davi, quero trazer um conteúdo político aqui para a nossa conversa, porque a Câmara dos Deputados já iniciou ontem mesmo a trabalhar mais seriamente pela anistia. E aí o PL, inclusive, ameaça obstruir a Câmara se Hugo Mota não pautar o projeto da anistia. Agora eu te pergunto, não seria inconstitucional anistiar aqueles que atentam contra o Estado Democrático de Direito, isso de acordo com o artigo 5º? Pois é, temos um grande imbróglio diante de nós. A Constituição não veda expressamente anistia para este tipo de crime, porque este tipo de crime não está na lista de crimes hediondos.
E também a Constituição não parametriza o exercício genericamente do que a gente chama de direito de graça, né? Ela não coloca, tirando essa história de não poder ser para crime hediondo, tráfico de drogas e os equiparados a hediondo, né? Ela não coloca limites expressos, tá? Bom, aí você me pergunta, então, se a Constituição expressamente não proíbe esse tipo de anistia, logo ela é constitucional. Por isso que eu falei, do ponto de vista formal explícito, né? Porque o Supremo poderá chegar à conclusão de que é inconstitucional, não pela literalidade do que está posto, mas a partir de princípios constitucionais. Por exemplo, a separação de poderes, né? Agora, o custo argumentativo de comunicação social desse tipo de fundamentação é muito alto, porque isso vai facilmente ser interpretado como um puxadinho, um arranjo, uma sopa de palavras bonitas jurídicas para justificar um ponto de chegada, né? Então, se nós vivêssemos tempos de normalidade institucional, o mais prudente seria a Câmara sequer cogitar de levar esse projeto adiante, porque eles sabem, certos como a luz do sol, que isso vai parar no Supremo, e o Supremo vai declarar inconstitucional, e aí nós vivemos essa retroalimentação infinita da crise. Davi, para a gente fechar, qual é a sua expectativa em relação à dosimetria, considerando um ex-presidente da República e militares de alta patente? Assim que o primeiro réu do 8 de janeiro foi julgado, o Aécio Almoxarife da Sabesp, né, no meu podcast, inclusive, eu dediquei um episódio para recalcular a pena do modo que eu entendia mais adequado. E onde Alexandre de Moraes achou 17 anos, eu achei entre 4 e 5. Uhum. Né? E eu estou convicto disso pelos critérios objetivos, mas eu queria puxar a conversa aqui pelo ângulo, um outro ângulo agora. Por que será que Fux resolveu, bem no caso da moça do batom, depois de condenados centenas de réus, querer mudar a pena, né? A minha intuição é porque este caso do Bolsonaro finalmente se concretizou, existiu, veio para o gabinete, e aí um virou para a cara do outro e falou, e agora? Porque por mais que a gente force o número vai dar lá perto de 30 anos. Como é que eu vou justificar para a população que o Bolsonaro, no máximo, pegou o dobro da pena da moça do batom? Que não é a moça do batom, simplesmente. Mas né? Tudo bem, por mais. Não é só a moça do batom. O que ela fez foi grave. Agora, me parece que então, se condenado e os fatos forem aqueles, nós vamos ter que combinar que não é só 2 vezes mais grave do que fez a moça do batom. A pena tinha que ser de 65, 80, 115 anos, um número que guardasse proporcionalidade com o que foi feito. Então, o que eu acho? Né? O ministro Fux vai tentar levar o tribunal para diminuir as penas daqueles que estavam na linha de frente do 8 de janeiro, para que esse número de 28, 30 anos, aos olhos da população, fale, ok, 5 para o Aécio, 30 para o Bolsonaro, 6 vezes mais, ok. Né? Esse número, essa proporção é digerível, tá? Mas eu estimaria que esse número vai ser ali na casa dos 30 anos, próximos de 30 anos. O fato é que estaremos todos, né, com os olhos e ouvidos ligados no STF, acompanhando os próximos capítulos dessa ação penal, que, em princípio, está prevista para terminar ainda em 2025, até para não contaminar o pleito de 2026. Correto. Professor Davi Tangerino, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você ao vivo aqui no Em Detalhes. Eu que agradeço. Deixa eu trazer o último recado, porque faltam só 3 dias para você descobrir a diferença entre o comum e o extraordinário no programa de formação esportiva. É a PEC, que é a Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. É que nós reunimos as maiores lendas do esporte para ensinar como você pode encontrar a sua melhor performance para se superar e superar principalmente
os desafios do nosso dia a dia. Nesse programa inédito no Brasil, você vai ter aula com grandes atletas como Formiga, de quem sou muito fã, uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino. Ela ajudou a seleção brasileira a conquistar medalhas olímpicas e a chegar a importantes finais. Então vem aprender com lendas do esporte como Formiga na nossa aula inaugural no dia 30 de março, às 8 horas da noite. E além de Formiga, tem Mark Allen, Joana Maranhão, Marco Schultz e a participação de Eduardo Moreira. Então corre, porque já são mais de 20 mil inscritos para assistir essa aula com as grandes feras do esporte. Mas você precisa garantir a sua vaga, hein? Vai lá em emdetalhesicl.com.br, emdetalhesicl.com.br. Essa aula vale ficar ali, ó, na primeira fila, tá bom? Eu espero por você. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e Fábio Panúzio. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação do ICL. Tchau, tchau. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu treinava atletismo na Universidade da Califórnia em San Diego e logo antes de começar a temporada, eu assisti a palestra mais transformadora e incrível de toda a minha vida. Foi uma palestra com um ex-aluno da universidade, Mark Allen, simplesmente o melhor de todos os tempos no triatlo. O Mark Allen venceu 6 vezes o Ironman do Havaí. Ele deu uma palestra explicando a importância do momentum e do flow nas nossas vidas. A gente conseguiu entrar em contato com o Mark Allen e ele aceitou dar uma palestra para o ICL. A palestra vai acontecer dia 30 de março, às 8 horas da noite. Não perde essa chance de levar esses ensinamentos para a sua vida e para o seu esporte.